Então, pessoal, vocês devem ter percebido que falar em resistência elétrica na verdade, é uma realidade, né? Existe sempre uma certa resistência à passagem de corrente, que é um sistema mais realístico, né? A gente idealiza muitos problemas falando que não há resistência elétrica, né? Como por exemplo lá quando a gente viu capacitores, a gente não considerou resistência, né? Se a gente tinha um circuito com uma fonte e um capacitor, nós não colocamos a resistência, mas é verdade que existe uma certa resistência, né? Em todo o circuito existe a resistência do material, a resistência do fio, às vezes a própria fonte dissipa um tanto de energia. Então é muito mais realístico eu considerar que os circuitos são resistivos, né? E se eu tentar carregar um capacitor numa fonte, seria mais realista se eu colocasse uma resistência, né, para fazer o cálculo e inclusive perceber que essa resistência, que pode ser a própria resistência do material, vai fazer com que a corrente varie, né? Quando eu tenho resistência, em algum momento a minha corrente também não é constante. São frações de tempo, às vezes pequenas, né? Intervalos de tempo bem pequenos, onde as correntes são variáveis, mas às vezes é algo a se considerar. Então, se eu considerar uma resistência ligada a um capacitor por exemplo, analisar o meu processo de carga do capacitor, e essa resistência eu vou considerar como sendo uma resistência para facilitar em termos de cálculo, tá? Mas não é que eu coloquei um resistor, é a resistência de todo o material representado como se fosse um resistor. Então, esse tipo de circuito é o circuito que a gente chama de RC. Eu tenho uma resistência e o resistor e um capacitor, né? Uma resistência, uma capacitância. E nós vamos fazer o cálculo para ver como que varia a corrente, né, e outras grandezas relacionadas nesse processo de carga, se eu ligar uma fonte a um capacitor e ainda tem uma resistência em série com esse capacitor. Então, isso é o que a gente chama de circuito RC, é um circuito mais realista. E uma maneira que eu tenho de descarregar o capacitor, eu comentei com vocês que ou eu faço um curto, né, ligo as duas placas do capacitor, ou eu coloco ele em série com uma resistência. Então, eu vou considerar um circuito onde eu tenho um capacitor e um resistor, e tiro a fonte, porque agora eu quero descarregar o meu capacitor. Então, nós vamos analisar o processo de carga, daí a gente vai ter a fonte junto, e o processo de descarga, onde eu tenho só a resistência e o capacitor. Então, pessoal, nós vamos trabalhar com circuitos que a gente chama de RC, onde nós temos uma resistência e um capacitor em série. E esse resistor pode ser representando a resistência de todo o material do circuito, né? Porque a gente sempre tem uma certa dissipação de energia. Ou, por exemplo, se eu quisesse disparar um flash de uma câmera fotográfica, essa resistência poderia representar a resistência da lâmpada do flash, né? E eu utilizaria o capacitor para fornecer energia rapidamente e intensamente para um flash, né? Então essa seria a resistência da lâmpada, tá? De qualquer forma, eu posso representar então, sendo um circuito em série, uma resistência e um capacitor, seria um circuito mais realista, né? E para eu carregar esse capacitor que eu vou querer utilizar, né, em algum momento lá no meu dispositivo eletrônico, eu preciso de uma fonte de tensão, né, uma força eletromotriz para fornecer a diferença de potencial. Então, nós temos aqui uma representação do circuito que serve tanto para carga quanto para descarga do capacitor. Se eu colocar a chave na posição A, eu ligo com a fonte aqui, ó, fecho o circuito com a fonte e carrego o meu capacitor. Se eu colocar a chave na posição B, eu vou ter só a resistência e a capacitância sem a fonte, então é o circuito que eu vou utilizar para o processo de descarga do capacitor.
Circuito aberto, nessa posição como ele está, não passa corrente, tá? Então, para carregar, eu preciso ligar no ponto A, e para descarregar, eu preciso ligar no ponto B, o capacitor, né? Então, se eu ligar a chave no ponto A, meu circuito vai ficar assim, ó. Eu vou ter a fonte, a resistência, aqui o resistor, e a capacitância, a força eletromotriz. O problema já me deu a seta, né? E a corrente vai circular nesse circuito, saindo do positivo para entrar no negativo, nesse sentido horário aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com essa malha, usando a lei das malhas, né? As leis de Kirchhoff, e eu vou andar no circuito no sentido da corrente. Então, eu vou passar pela fonte primeiro, eu contabilizo epsilon, fornecendo energia, né? Estou no sentido da seta, então é mais epsilon. Passa pelo resistor, eu tenho uma queda de tensão, diferença do potencial do resistor é menos IR. Quando eu passar no capacitor, o capacitor consome, na verdade o capacitor armazena energia, né? E a diferença de potencial do capacitor, se quer igual a C vezes V, V, a do capacitor, né, é Q dividido por C. Então, quando eu passar aqui no capacitor, para percorrer a malha, para eu contabilizar a diferença de potencial do capacitor, é uma queda, tá? Porque ele não está fornecendo, aqui ele está armazenando. Então, é menos Q sobre C, isso tudo é igual a zero, tá? Eu quero manipular essa equação, que eu quero ver como que a carga varia com o tempo. A carga é variável, já que eu vou carregar meu capacitor. E a corrente também vai ser variável nesse circuito, inclusive a diferença de potencial, já que a diferença de potencial anda junto com a carga, né? Quanto mais carga, mais diferença de potencial eu vou ter. Até o valor máximo. Qual que é o valor máximo que eu posso atingir de diferença de potencial para o meu capacitor? É a diferença de potencial da fonte, né? Então, o máximo valor corresponde à força eletromotriz, né? E aí, a carga máxima do meu capacitor, olha a fórmula. Se a carga é C vezes V e o valor máximo de V é epsilon, o máximo valor de carga que eu posso ter é C vezes epsilon, tá? A máxima corrente que eu vou passar no meu capacitor, na verdade, é quando eu ligo o meu circuito. Porque o capacitor não tem função de passar corrente. Quando ele atingir a carga máxima, ele não vai mais querer passar corrente no circuito. Então, à medida que o capacitor for carregando, a corrente vai diminuindo, até o ponto que o capacitor vai ter a carga máxima, e aí a corrente dele vai a zero, ele para de passar corrente, tá? A carga máxima eu considero por um tempo bem grande, tá? Quando ele já não vai mais passar corrente. Então, e a corrente máxima é num tempo bem pequeno, tá? Logo que eu ligo o meu circuito. A corrente máxima, lembra da fórmula de corrente relacionada ao resistor? É quando o capacitor ainda não está carregado. Então, é a corrente que vai passar no capacitor. Lembra que tá até aqui a fórmula, alguns chamam de lei de Ohm, né? I vezes R. V igual a I vezes R, né? Mas aqui, para o valor máximo, eu vou ter a diferença de potencial da fonte, né? Então, aqui vai ser epsilon sobre R. O máximo valor possível que eu posso ter para minha corrente, tá? Mas eu vou resolver essa equação aqui, porque eu quero ver como que a carga varia no tempo e como que a corrente varia no tempo, tá? Então, a minha equação era epsilon menos IR menos Q sobre C igual a zero. Eu vou isolar o termo de corrente, porque a corrente tem um termo de carga dentro dela, e eu preciso saber a equação da carga
E aí eu vou ter que resolver a equação diferencial. Então, primeiro eu vou dividir tudo por R para isolar a corrente aqui. Então, eu vou ficar com epsilon sobre R menos I menos Q sobre RC igual a zero. Né? A minha corrente é dQ dt. Eu vou substituir aqui. Então, essa derivada, né, a taxa de passagem de corrente numa determinada área de seção transversal. Então, eu quero isolar minha carga aqui, né? Acho que eu falei taxa de passagem de corrente, a taxa de passagem de carga numa determinada área de seção transversal. Eu quero isolar a carga para resolver essa equação. Então, eu vou passar esse termo de carga para o outro lado aqui, para ver como que eu consigo isolar esse termo. Epsilon sobre R menos Q sobre RC é igual a dQ dt. Né? Eu preciso juntar a carga nesse lado da igualdade para poder resolver a equação, né? E ter a função da carga. Então, para eu conseguir colocar a carga lá no outro lado da igualdade, eu vou multiplicar por C e dividir por C esse primeiro termo aqui, ó, epsilon sobre R, tá? Daí eu vou ficar com C epsilon dividido por RC menos Q sobre RC dQ dt. Ó, o RC é comum, né, nos dois termos. Então, RC, eu tenho C epsilon menos Q igual a dQ dt. Eu fiz isso, que agora eu vou passar o dt para o lado de lá. E esse C epsilon menos Q eu vou conseguir juntar no outro lado lá com o dq. Então, vou ficar com 1 sobre RC dt, passei o dt lá, é igual a dq dividido por C epsilon menos Q. Como que eu resolvo, né? Eu quero a equação da carga variando no tempo. Só que eu tenho esses diferenciais aqui dentro, né? Como que eu resolvo? Como que eu tiro essa derivada daqui? Aplicando a operação inversa. A operação inversa da derivada é a integral. Então, eu vou integrar em dt no lado esquerdo aqui e em dq do lado direito. A minha integral em dt, os limites, eu vou começar no tempo zero e vou até um tempo t qualquer. A minha carga, vou considerar que o capacitor está inicialmente descarregado. Começa em zero e eu vou carregar o capacitor até uma carga Q. Claro que se eu for um tempo bem grande, eu vou até a carga máxima, tá? Mas a princípio eu vou deixar em função, né? Não sei exatamente se o tempo é grande o suficiente, então eu vou até um tempo t. Para esse tempo t eu tenho uma carga aqui. Então, ó, eu tenho 1 sobre RC, que é uma constante, e a integral de dt é t. Com os limites, né, t menos zero vai dar t, e o RC era constante e continua como está. Nesse lado, essa integral aqui tá fácil. E agora, dq, C epsilon menos Q. Como que eu integro isso? Se eu dissesse que isso aqui é U, né? Se U fosse C epsilon menos Q, o meu du em relação à carga, se eu derivasse U em relação à carga, ficaria menos 1, né? Então, o meu du é igual a menos dq. Então, para eu ter uma integral de du sobre U, eu vou ter que ter um fator menos, né? Eu vou ter esse menos aqui para ser integral de du sobre U. Integral de du sobre U é ln du, só que o meu U, lembra que é C epsilon menos Q. E isso aqui eu ainda não usei os limites da integração, que vai de zero até Q. Tá? Então, eu tenho assim, ó, T sobre RC, usando os limites de integração, no lugar da carga aqui, ó. Então, eu tenho ln de C epsilon menos Q, menos o limite inferior, que é quando a carga é igual a zero, C epsilon.
Então, arrumando melhor, eu tenho T sobre RC igual a menos a subtração de LN é o LN da divisão. Tem o CE, então é C epsilon menos Q dividido por C epsilon. Tá? Eu quero isolar a carga desde o começo. Então, eu tenho que tirar de dentro desse logaritmo neperiano e para isso eu aplico a operação inversa, que é a exponencial, ó, tá? E aí eu tenho a operação inversa. Esse menos eu vou passar para o outro lado, mesma coisa que eu tivesse multiplicado por menos 1 os dois lados da igualdade. Então, eu vou ter assim, ó, exponencial de menos t sobre RC igual, ó, esse menos eu já passei para o outro lado aqui, né? E aí eu fico com C epsilon menos Q dividido por C epsilon. Tá quase. Então, eu vou passar o C epsilon multiplicando lá a exponencial. Né? Então, a carga vai ser... vou passar a carga para cá e esse aqui para o outro lado, ó. Menos C epsilon N menos T sobre RC, tem um menos aqui na frente. Então, colocando C epsilon em evidência, eu fico com essa expressão para minha função da carga, a carga em função do tempo. Essa aqui é uma função do tempo, tá? Para qualquer valor de tempo, eu descubro a carga do meu capacitor. Se eu deixar um tempo bem grande, o que eu espero que aconteça? Que o meu capacitor carregue até o máximo, né? Se eu deixar um tempo bem grande, olha o que vai acontecer com a carga. A carga para o tempo infinito, vai ser C epsilon 1 menos E na menos infinito é 1 dividido por E na infinito. E no infinito é um número infinito. 1 dividido por infinito vai a zero. Quando o tempo tender a infinito, a minha carga vai ter o valor máximo, que é C epsilon. Lembra que eu já tinha feito uma consideração, ó, do máximo valor da carga? Tá? Aqui eu não tinha pensado no tempo infinito, ó, mas se olhar a equação, a matemática tem que casar com a definição, com o conceito físico. Tá? E a corrente, como que eu descubro? A corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Se eu conheço a expressão da carga, eu derivo e acho a expressão da corrente. Ó. A carga era C epsilon 1 menos E na menos T sobre RC. Então, se eu fizer essa derivada, ó, a derivada, se eu fizer a derivada da multiplicação, esse primeiro termo aqui vai a zero, né? Então, eu vou ter C epsilon e a derivada da segunda parte ali, ó. Né? Isso aqui vai ser C epsilon vezes a derivada dessa 1 menos a exponencial, vai dar menos E na menos T sobre RC, vezes menos 1 sobre RC. Tá? Então, ó, as capacitâncias eu posso simplificar e esses menos aqui, né, vão ser menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar a corrente variando no tempo, então, a corrente em função do tempo vai ser epsilon sobre R e na menos T sobre RC. Então, essa aqui é a minha expressão da corrente, também é uma expressão exponencial. Se eu deixar o tempo tender a infinito, o que eu espero que aconteça? Ó, E na menos infinito, a minha corrente vai a zero. E na menos infinito é 1 sobre infinito. A minha corrente vai a zero. Num tempo muito grande, o capacitor carrega ao máximo e para de passar corrente. Num tempo tendendo a zero, que é um tempo bem pequeno, E na zero é 1.
A minha corrente vai ter o máximo valor possível, que é 1 aqui, epsilon sobre R. Olha aqui o que a gente já tinha feito a consideração, ó, epsilon sobre R. Tá? Ainda eu posso descobrir uma expressão para a diferença de potencial do capacitor. Lembra que Q é igual a C vezes V, então a diferença de potencial do capacitor é a carga dividido pela capacitância. Então, ó, eu só pego essa expressão aqui e divido por C, vai sumir o C ali, vai simplificar. Então, a capacitância, a diferença de potencial do capacitor também varia no tempo e a expressão é epsilon 1 menos E na menos T sobre RC. Todas são exponenciais. À medida que o capacitor vai carregando, a carga vai aumentando e a diferença de potencial também, tá? Só que a corrente vai diminuindo. Qual que é o máximo valor possível para a diferença de potencial do capacitor? Epsilon, que é a diferença de potencial da fonte. É como se eu não tivesse a resistência ali, no máximo valor possível. Tá? Então, quando o capacitor é carregado, ele se comporta como um fio comum. Depois que ele carrega totalmente, ele deixa de passar corrente, tá? A corrente passa de fluir pelo meu circuito. Outra maneira que a gente pode pensar na questão da corrente é porque o capacitor, ó, segundo a lei das malhas, eu até coloquei um sinal de menos. O capacitor tem uma diferença de potencial que se opõe ao fornecimento da fonte. Então, à medida que o capacitor está carregando, a corrente está diminuindo porque ele tem esse potencial que vai se opondo. Até o ponto que ele carrega com a diferença de potencial máximo, e aí a corrente no circuito vai a zero. Tá? É como se ele abrisse o circuito. Então, é isso que acontece com o meu capacitor. No processo de carga, então, ó, se eu fizesse o gráfico daquela exponencial lá para carga, ela é uma exponencial crescente e o máximo valor possível é Cy. A corrente já vai diminuindo, então, uma exponencial decrescente, começando no valor máximo que é epsilon sobre R, e decaindo lá no tempo grande, a corrente vai a zero, tá? Então, eu tenho exponenciais, só que uma é crescente e a outra é decrescente. Esse é o processo de carga do capacitor. Já considerando o processo de descarga, então, eu vou ligar a chave no ponto B e vou desconectar a fonte do meu circuito. Então, eu vou ter a resistência e a capacitância sem a fonte. E aí, pela lei das malhas, ó, se eu voltar lá, eu tinha epsilon menos R menos Q sobre C. Eu vou tirar esse termo aqui só. Ó. Então, eu vou ter assim, ó, menos IR menos Q sobre C igual a zero. Não tem mais a fonte. Ou seja, IR é igual a Q sobre C. Então, aliás, desculpa, IR mais Q sobre C igual a zero. Escrevi errado, tá? Então, eu quero descobrir de novo a equação da carga, porque no processo de descarga, eu espero que a carga varie com o tempo. Só que agora a carga vai diminuir, a carga vai começar num valor máximo, e se eu deixar um tempo bem grande, eu vou zerar a carga do meu capacitor. Então, essa é a expressão que eu preciso resolver. IR mais Q sobre C igual a zero. Então, lembra que a corrente é uma função, ela varia com a carga, né? A corrente é derivada da carga em relação ao tempo. Então, eu tenho aqui, ó, dQ, dt, né, vezes R, mais Q sobre C igual a zero. Então, eu vou dividir tudo por R para tirar esse R desse termo aqui da corrente, aliás, da carga, desculpa. Então, vou ficar assim, ó, dQ sobre dt, aí o outro termo vai ser mais Q dividido por RC,
é igual a zero, tá? Eu quero isolar o termo de carga, né? Então, eu vou passar a carga para o outro lado da igualdade para eu enxergar melhor. Então, vou ficar assim, ó. dq sobre dt é igual a menos q sobre rc. Ó, daí eu consigo enxergar melhor, né? Então, eu vou fazer os termos cruzados aqui, ó. Então, eu vou ter dq sobre q é igual a menos 1 sobre rc dt. Então, de novo, eu tenho derivadas. Para eu tirar essa carga aqui de dentro da derivada, eu preciso aplicar a operação inversa, que é a integral. Eu vou começar com uma carga inicial, eu vou descarregar o capacitor, ele tem que ter carga inicialmente. E vou até um valor de carga final, que pode ser que, se o tempo for grande, seja zero, mas eu vou fazer uma expressão genérica. Não sei se eu vou zerar a carga do capacitor, então eu não vou dizer que é zero aqui, tá? Mas o tempo começa num tempo zero e vai até um tempo t no processo de descarga. Então, a integral de dq sobre q é ln dq. Eu ainda não substituí os limites de integração, né? Q e Q0. Aqui a integral de dt é t, né? O limite superior é t, o inferior é zero, então eu fico com menos t sobre rc. Então, isso aqui é ln dq menos ln dq0 é menos t sobre rc. Subtração de ln é o ln da divisão. Propriedades, né, dos logaritmos. Para eu tirar a carga daqui de dentro do logaritmo, eu preciso aplicar a operação inversa, que é exponencial. Então, eu vou ficar com Q sobre Q0 igual a E na menos T sobre RC. Então, a expressão da carga em função do tempo vai ser a carga inicial. Pode ser que seja a carga máxima, não sei, depende do que o problema vai dizer, vezes a exponencial menos de E na menos T sobre RC. Então, aqui a carga vai diminuindo com o passar do tempo, variando exponencialmente. A corrente também vai diminuir com o passar do tempo, porque o capacitor não tem a função de passar corrente, tá? Para eu saber a expressão da corrente, eu vou ter que derivar em relação ao tempo essa expressão aqui, E na menos T sobre RC, tá? Se eu fizer essa derivada, eu vou ter Q0 vezes E na menos T sobre RC vezes menos 1 sobre RC, fazendo a derivada. Então, a corrente varia com o tempo com essa expressão, menos Q0 sobre RC e na menos T sobre RC. Não precisava esses parênteses aqui, tá? A corrente também vai diminuindo com o tempo. Se fizer um tempo infinito, no tempo infinito, E na menos infinito vai a zero, a carga vai a zero. E na menos infinito vai a zero, a minha corrente também vai a zero, tá? Então, no tempo infinito, tanto a carga quanto a corrente vão a zero, tá? Esse sinal de menos aqui na corrente não tem significado físico, tá? Não existe corrente negativa. Ele é só fruto da resolução ali da derivada. Não existe corrente negativa. Ele não significa nada, na verdade, fisicamente, tá? Então, estão aqui as minhas expressões, né? As duas exponenciais agora são decrescentes, tanto da carga quanto da corrente no processo de descarga do capacitor, tá? Esse termo RC, que aparece em todas as derivadas e todas as funções, ele é chamado de constante de tempo, tá? Ele é chamado de, se usa a letra grega tal para essa constante de tempo aqui, tá? Por quê? Olha aqui, ó, na exponencial a gente precisa ter um número, isso aqui tem que ser adimensional.
Se o tempo é em segundos, RC tem que ser em segundos também, tá? Para poder resolver a exponencial. RC dá em segundos se a gente fizer o jogo de unidades, por isso que é chamado de constante de tempo, tá? Se eu fizer R vezes C, lembra que a resistência é em ohm e a capacitância é em farad. Mas o que é ohm e o que é farad? Se eu lembrar lá da resistência, por exemplo, uma expressão lá que a gente tinha a ver era R vezes I, né? Então, R era V sobre I. Então, ohm é V dividido por ampere, volt por ampere. E o que é o farad? A capacitância vem daqui, ó, Q igual a CV. A capacitância é Q dividido por V. Coulomb por volt, né? Coulomb por volt. Volt simplifica. Ó, a unidade de RC é Coulomb por ampere. Quem que é Coulomb por ampere? Lembra que a corrente era carga sobre tempo, né? Ampere é Coulomb por segundo. Então, eu tenho aqui Coulomb dividido por Coulomb por segundo. Então, isso aqui vai dar Coulomb vezes segundo por Coulomb. Ó, a unidade da constante de tempo é segundos, para poder ter um valor aqui adimensional e poder resolver exponencial. Então, R vezes C, a gente chama de constante de tempo tal, e a unidade é segundos.